Capítulo 3 – Métodos de vida. Vimos no capítulo precedente qual é o método de vida do evoluído. Se nesse método consiste a sua revolução e se esta sua posição biológica representa um ponto de chegada do seu caminho evolutivo, qual será, por outro lado, o trabalho do involuído para se aproximar desse novo nível de existência? Qual deverá ser o método de vida e a ética desse biótipo? Como a vida utilizará esse material biológico, forjando-o para os seus objetivos? Não há dúvida de que o grande trabalho que as leis da vida têm que realizar no plano evolutivo humano é levantar o atual biótipo dominante para formas de vida mais adiantadas, a fim de que seja possível ele entender e praticar a ética do evoluído. O biótipo mais adiantado não quer impor sua ética aos atrasados, mas apenas ajudá-los a amadurecer até um ponto no qual eles possam viver esta ética superior. O evoluído não julga o involuído culpado ou mau, mas apenas o considera uma criança a educar, à qual é útil mostrar, para que ela aprenda aquilo que lhe é mais conveniente fazer para seu bem. Cabe aos mais adiantados o dever de ajudar os menos adiantados, não os condenando, mas sim indo ao seu encontro com a devida compreensão. Este é o método que revela o evoluído, e quem não o pratica não é evoluído. A maior força do evoluído reside na sua justiça. A superioridade do seu método que o leva à vitória está em ter superado o método humano da luta, praticando o método oposto com base no perdão e na inocência. É nesta condição que está a maior força de quem se colocou do lado do sistema, assim como na culpa está a maior fraqueza do lutador que se colocou do lado do antissistema. Se a vida não abandona ninguém, alguém tem que tomar conta do involuído. É dever então dos seus irmãos maiores cuidar dele. A qualidade fundamental do método de vida do involuído é a luta para vencer com a força ou com a astúcia. Já o evoluído, para vencer, pratica, pelo contrário, o método da justiça e da honestidade. A tarefa da evolução é transformar o tipo de forma mental do involuído e sua respectiva ética naquelas do tipo evoluído. Ora, como pode a técnica da evolução realizar essa transformação utilizando o material involuído existente com suas respectivas qualidades? Se as qualidades que ele desenvolveu são a força e a astúcia, como podem estes meios se tornarem honestidade e justiça? Um primeiro passo foi dado com a instituição das leis humanas, cuja tarefa é estabelecer os direitos e deveres de cada um entre limites exatos, condição sem a qual a vida social não é possível. É assim que a força, cada vez mais apertada no torno de uma disciplina, foi gradativamente se adaptando e moldando dentro dos quadros do direito. As leis humanas representam uma primeira tentativa de evolução do estado caótico do involuído ao estado orgânico do evoluído. É o direito que se sobrepõe à força para domesticá-la. Mas o fenômeno, no seu transformismo, encontra-se hoje ainda perto do seu ponto de partida, a força, e vai lentamente se encaminhando para o seu ponto de chegada,
a justiça. É por isso que a justiça, em substância, é a força e continua sempre a se basear na força. De fato, no conceito humano de direito, não se concebe a lei sem a respectiva sanção ou constrangimento, condição sem a qual a obediência não pode ficar garantida. Hoje, uma lei que atuasse apoiada apenas na força do convencimento para que os cidadãos a cumprissem espontaneamente seria utopia absurda, coisa fora da realidade. Mas este é justamente o ponto de chegada, sem o qual faltaria à evolução do direito um objetivo para justificar o seu trabalhoso transformismo. Só assim se pode entender o significado biológico do fenômeno da evolução do direito. É verdade que no fundo deste fenômeno ainda sobrevive o mundo do involuído com o princípio da força, mas é verdade também que pelo direito surgido no mundo existe e vai se radicando cada vez mais o oposto princípio da justiça. No atual nível evolutivo humano, os dois princípios, o da força e o da justiça, ainda estão misturados, como é lógico que aconteça num período de transição, a exemplo de nosso tempo, conforme já explicamos. Qual é, então, a posição dos dois elementos utilizados como armas de desobediência no mundo do involuído, a força e a astúcia, dentro do processo evolutivo, que as leva para a honestidade e a justiça do estado orgânico de obediência no mundo do evoluído? A técnica da evolução consiste numa contínua reordenação e reorganização da desordem e do caos em que o universo caiu devido à revolta. O resultado da queda foi que nada ficou destruído, mas somente saiu da sua posição correta, ficando fora do seu devido lugar no seio da ordem estabelecida pela lei de Deus. Assim, a força, princípio do involuído, representa o poder original na posição inversa, deslocado da sua posição de meio de colaboração no seio do organismo do sistema à sua posição oposta, de meio de luta de todos contra todos no estado de separatismo individualista próprio do antissistema. O princípio que no sistema representava a fusão de todos os elementos numa unidade de entendimento e de trabalho, tornou-se no antissistema no princípio da cisão, que os dividiu num constante estado de desordem e de luta. Se este foi o caminho da involução, é lógico que o caminho da evolução tenha de ser oposto. Trata-se, então, de submeter a um processo de reorganização, num sistema de disciplina, os elementos que se espalharam numa posição de guerra entre si. Portanto, o processo evolutivo não consiste em destruir o elemento força, mas sim em restringi-lo cada vez mais com os princípios da lei, para canalizá-lo no caminho que leva à realização dos objetivos da lei. Eis como as qualidades do involuído podem continuar funcionando, porém, cada vez mais dentro dos limites da nova ordem que vai se realizando, na qual a força é empregada não mais para fazer guerra, agredindo e destruindo, mas sim para cumprir a lei, buscando o triunfo da justiça e não o esmagamento do fraco. É assim que, ao lado do puro elemento da força, próprio do nível do involuído, desponta e vai se afirmando cada vez mais o elemento justiça, próprio do nível do evoluído.
Eis então que o primeiro passo do involuído é colocar as suas qualidades inferiores a serviço do ideal. A finalidade pode justificar os meios somente quando o indivíduo, por não possuir outros melhores na sua natureza, não pode deixar de empregar meios tão atrasados. De outro modo, que trabalho superior poderia realizar o involuído? Usando os métodos do seu plano de vida, os únicos que conhece, ele vai subindo os primeiros degraus da sua evolução para o plano de vida do evoluído. É assim que a sobrevivência do passado pode ser tolerada, mas somente pelo fato de se ter colocado o elemento inferior a serviço do que é superior. É assim que o inferior tem a sua presença tolerada apenas na condição de que vá sendo sempre mais eliminado para se transformar em superior. Explica-se desse modo como seja possível hoje usar a força para realizar os ideais, numa junção entre opostos que, sem tal conceito de transformação evolutiva de um nível de vida para outro, representaria um absurdo inaceitável. Assim, a fera, colocando as suas garras, que representam tudo o que ela possui, a serviço da justiça, procura sair do seu estado de fera para entrar em um mundo novo, aprendendo pouco a pouco novas regras de vida. Isto quer dizer passar da ética do involuído à do evoluído. Eis como funciona a técnica da evolução de um tipo de ética para outro. A medida da realização dessa evolução é marcada pelo ponto que o ser atingiu no processo de transformação da ética do involuído, cuja base é a força, na ética do evoluído, cuja base é a justiça. Assim, o ser, quanto mais usa a força e quanto menos pratica a justiça, tanto mais é atrasado, e quanto mais se apoia na justiça, em vez de se apoiar na força, tanto mais é adiantado. Então, em nosso mundo, a força existe somente como um mal que, devido à natureza involuída do biótipo dominante, ainda não se consegue dispensar. Nunca deveríamos esquecer que, quando a agressividade dos inferiores nos leva ao emprego da força, nesse momento descemos ao nível biológico deles, que é o nível do animal. Os seres verdadeiramente superiores, como por exemplo Cristo, nunca usam de tais meios. Explica-se assim o que significa a ética da não resistência proclamada pelo Evangelho. Será então que o homem é culpado por continuar sempre fazendo guerras como os seus antepassados pré-históricos? Mas será culpada a fera pelo fato de ser fera? Certamente que não. A ferocidade faz parte da sua ética, porque é necessária para o ser conseguir sobreviver, condição indispensável para que se realize a sua evolução. A realidade é que, assim como a ferocidade revela a fera, a guerra também revela o involuído, mostrando-o como um ser não civilizado, que pertence ainda ao nível biológico do animal. Esta é a grande glória de que se pode ufanar o nosso mundo atual. Será que é culpado aquele biótipo que costuma esconder a sua verdadeira face com as suas astúcias? Mas se isto representa um meio de defesa num mundo feito de luta, como se pode exigir que tal biótipo renuncie a essa arma? Para ser sincero e mostrar o que está dentro de si,
o ser não deveria possuir pontos fracos, dos quais seus semelhantes estão sempre prontos para se aproveitarem em vantagem própria e em prejuízo dele. Para expor a verdadeira fisionomia, é necessário ser forte, porque em nosso mundo somente aos fortes é permitido viver. Não há indivíduo, mesmo ignorante, que não conheça tais elementos da ética humana. Enquanto o homem se mantiver no seu atual nível biológico, a força e a mentira serão armas às quais ele, para viver, não poderá renunciar. Assim, o que aparece por fora dos nossos rostos é só uma máscara, atrás da qual o indivíduo procura se esconder para se defender ou para enganar no ataque. Cada um constrói a máscara que mais lhe convém e com ela cobre o rosto. Por trás dela, olha para fora através de 2 buracos, que são os olhos, espiando o que acontece no mundo cheio de perigos. E é sobretudo pelos olhos que o indivíduo se comunica com o exterior. É pelos olhos, como se diz, o espelho da alma, que os íntimos impulsos são revelados, deixando transparecer as reais intenções. O que se chama educação em nosso mundo consiste em aprender a arte de esconder os verdadeiros pensamentos. Mas não é nisto que consiste a civilização. Ela só começa quando, pelo desenvolvimento da inteligência, é possível substituir a ética da luta e suas tristes consequências pela ética da compreensão e da sinceridade. Mas também a ciência, embora seja amoral, sem ética por sua natureza, concorre indiretamente para a realização dessa evolução, pois deve-se a ela um fato que representa um passo à frente na direção da superação do método da força, no sentido de que hoje admira-se como grandes homens o cientista e o astronauta, e não somente o guerreiro que, por ter destruído o maior número possível de inimigos, é julgado herói. Na tábua dos valores humanos, acima dos tradicionais da força e da habilidade em vencer com a astúcia, os triunfos da ciência estão introduzindo em primeiro plano a inteligência. É no princípio da luta que se baseiam a vida e a ética do nosso nível evolutivo, e é por esse princípio que está moldada a nossa forma mental. Tudo acaba sendo reconduzido a ele, inclusive quando se acredita aplicar os princípios de uma ética superior. Assim, em nosso mundo de luta, quando alguém fala de justiça, está sem querer falando de uma sua justiça particular, conforme a sua verdade e em seu favor, contra a justiça de todos os outros, que a concebem também em favor de si mesmos. Isto quer dizer luta entre justiças opostas, exatamente como vemos ocorrer nos tribunais. É o princípio da luta que domina na ética do nosso mundo atual. Mesmo quando, neste nível de vida, devem ser aplicadas normas de uma ética superior, isto se realiza por meio de leis civis e religiosas armadas com a força das suas sanções, porque sem uma imposição nada pode ser obtido em nosso mundo. Quem não obedece é julgado culpado e tem que ser punido pela sua desobediência. Somente quem possui suficiente força ou astúcia pode desobedecer ou até mesmo chegar a impor a sua própria lei. Tudo assim não pode acabar senão na posição do mais forte que manda e do mais fraco que tem que obedecer.
Em nosso mundo, sempre acaba vigorando a lei do seu nível biológico, à qual também uma ética superior, quando desce de um plano mais alto, tem que se adaptar. Em tal regime de luta, como se pode exigir que alguém, não possuindo suficiente força, deixe espontaneamente de se defender com a arma da mentira, seu único meio de defesa? E como pode isto ser realizado quando quem deve cumpri-lo sabe que tal exigência é feita por quem busca se aproveitar de tal sinceridade para vantagem própria e prejuízo alheio? Então, para estabelecer a responsabilidade e a culpabilidade do indivíduo, é necessário levar em conta a sua posição na escala evolutiva e a respectiva ética, considerando tudo em função deste contexto relativo e em evolução. É grande a diferença de posição entre o involuído e o evoluído. O involuído, ao nível animal, encontra-se no seu ambiente natural, usando contínua e espontaneamente a força e a astúcia, pois a sua mente nada sabe conceber além disso. Já o evoluído somente aceita aplicar tais métodos excepcionalmente, quando constrangido pela necessidade de cumprir o seu dever de sobrevivência naquele ambiente, ao qual teve que descer e o qual não é o seu. A diferença existente entre os dois biótipos é a mesma encontrada entre a fera, que é sempre assim pela sua natureza, e o caçador, que tem que usar os meios das feras, mas só quando se encontra na selva, entre elas, deixando-os tão logo retorne à cidade e se encontre entre civilizados. Neste caso, o caçador usa tal método não porque seja o seu único e normal método de vida, mas somente porque, temporariamente, isto lhe foi imposto pelo ambiente de feras em que se encontra. A diferença está no fato de que, no caso do evoluído, o uso de tais meios não corresponde à sua natureza, não constitui um desabafo de instintos inferiores e de agressividade egoísta, mas é imposto pelo ambiente. Não significa um mau uso da força ou da astúcia contra a justiça, mas, pelo contrário, representa a sua utilização com inteligência, que faz deles bom uso para uma finalidade de bem. Neste caso, os métodos do mundo não são empregados a favor do mundo, mas contra ele, em favor de valores que estão acima dele, não obedecendo, portanto, à ética do subconsciente animal, mas sim impondo a ela obediência a uma ética superior. Então, tal descida justifica-se somente enquanto representa um incidente ocasional que, imposto por exigências superiores e em função destas, sustentado por um princípio de honestidade e justiça, é orientado em função da ordem do sistema e não da desordem do antissistema. Tudo isto se origina do fato de que o nosso ambiente humano contém diferentes graus de evolução e éticas correspondentes, mantendo assim, misturados e ligados por uma convivência recíproca, indivíduos que são mais evoluídos ou menos evoluídos. No fundo, nas posições mais atrasadas, estão os piores do plano animal humano, que praticam o mal sem escrúpulos, com o método da prepotência. Acima deles estão os mais adiantados, que vão se aproximando da vida superior conforme o modelo evangélico e que praticam ainda o método precedente,
mas somente para uma finalidade de bem. Acima destes, mais adiantados ainda, estão os evangélicos, que praticam este método superior e que, seguindo o exemplo de Cristo, custe o que custar, não entram na luta, não descem ao nível do involuído e, por isso, não reagem, mas perdoam, ficando em perfeita inocência perante a lei. Assim, cada um, situado no lugar que lhe é próprio, cumpre a sua função, recebendo o que merece. Os maus, como consequência da sua conduta, recebem a lição do sofrimento, que os ensina a evoluir. Aqueles que começam a empregar os meios do nível humano para uma finalidade benéfica vão se encaminhando para um plano de vida superior, e os evangelizados, com a sua presença e exemplo, vão educando os mais atrasados, para trazê-los ao seu nível mais elevado, ao mesmo tempo em que, procedendo assim, eles mesmos vão progredindo e alcançando posições mais adiantadas. O contraste entre essas diferentes posições biológicas nos aparece evidente no exemplo do momento em que Cristo foi preso no Getsêmani e Simão Pedro, puxando da espada, deu um golpe no servo do sumo sacerdote, decepando-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse, abre aspas, embainha a tua espada, pois todos os que tomam a espada morrerão pela espada. Fecha aspas. E tendo tocado a orelha ferida, ele a curou. Vemos aqui se chocarem dois sistemas, o segundo e o terceiro dos casos mencionados anteriormente. Simão Pedro pretendia usar a força para uma finalidade benéfica, defendendo um justo. Mas Cristo preferiu praticar o método superior do evoluído, da não resistência e do perdão, para dar este exemplo e ensinar esta lição, avisando ao mesmo tempo do perigo que representa para quem desce ao nível do involuído e pratica os seus métodos, ter que ficar depois sujeito ao domínio das reações e das leis ferozes daquele plano. Antes de encerrar o assunto, observemos estes princípios aplicados ao caso oposto, no qual, ao invés de termos o evoluído vivendo no mundo dos involuídos, temos o involuído vivendo num ambiente mais evoluído que o seu. Da estrutura da forma mental humana, da qual se originam esses casos, faremos um estudo mais pormenorizado nos capítulos seguintes. Somente nos conceitos que vamos aqui explicando pode-se encontrar um ponto de referência e uma unidade de medida para estabelecer a respectiva responsabilidade e punibilidade do indivíduo, porque ela é concebida em relação à sua posição na escala da evolução ou nível biológico e à sua correspondente forma mental. Neste caso, apela-se muito à consciência como a um tribunal íntimo capaz de formular infalíveis julgamentos da verdade. Mas, se observarmos bem, teremos de admitir que, no final das contas, quem age de certa maneira, age assim em perfeita consciência e convencimento de que as suas ações sejam boas para ele. Não podemos, portanto, acusá-lo de falta de sinceridade. O problema é saber o que ele julga ser bom e para quem. Então, não se trata de mentira, mas sim de um julgamento errado, fruto da forma mental do involuído, a única que, neste caso, o ser possui para julgar. Mentira seria no caso em que o ser possuísse a forma mental do evoluído,
aquela necessária iluminação de consciência para entender, e nesta condição quisesse depois agir contra as diretrizes que essa consciência sabe formular. Quanto mais primitivo é o ser, tanto menor é o patrimônio de ideias que ele possui para se orientar e resolver os casos da sua vida. É assim que, para ele, os problemas de consciência são muito simples. O bem, para ele, é aquilo que lhe traz vantagem ou satisfação, e o mal é aquilo que lhe acarreta prejuízo ou sofrimento. O bem é só o seu bem, o mal é só o seu mal. Então, na sua mente simplória, não há razão para que ele não procure o seu bem pelo caminho mais curto, evitando o seu mal. Quanto mais o ser é primitivo, tanto mais ele está fechado e isolado no seu egocentrismo. Assim, uma vez que não percebe as más consequências para os outros das suas ações, tais consequências não existem para ele, que vive então somente em função do seu eu, pois essa é a única coisa que entende. Nada mais pode produzir, além disso, uma forma mental que somente sabe andar em linha reta até os seus objetivos, para os quais se sente impelida por seus impulsos elementares. Neste nível não pode existir senão a ética do próprio interesse. A ética diz que devem ser seguidos os ditames da consciência, mas para o primitivo, os ditames da consciência são exatamente aqueles do seu interesse. E se para atingir a sua vantagem ele tem que fazer mal aos outros, nada o impede de fazê-lo com plena consciência e convencimento de estar fazendo o bem, que para ele, neste caso, é somente o seu bem, ou seja, aquilo que constitui a sua exclusiva vantagem. De acordo com a sua forma mental, isto representa a sua sinceridade e honestidade. E como pode ser acusado de mentir quem age conforme aquilo que é, revelando exatamente a sua natureza? Trata-se, portanto, de um problema de egoísmos rivais, onde o que é bem para o interesse de um é mal para o interesse dos outros, os quais, por se encontrarem na posição oposta, julgam ser mal e mentira apenas para eles, enquanto para o ofensor é bem e verdade, porque ele quer ganhar só para si, não se importando se está prejudicando os demais. Acontece então que todos, possuindo a mesma forma mental, querem atingir somente a sua própria e exclusiva vantagem, e cada um, assim, para melhor alcançá-la, exige que os outros pratiquem uma ética de sinceridade e honestidade, pois isto representa proveito para si, não importa se em prejuízo dos outros. Esta é a razão pela qual, num tal ambiente de egoísmos opostos, tudo acaba naquela nossa bem conhecida luta de todos contra todos. Se na forma mental do primitivo, dirigida pelos impulsos do subconsciente animal, não apareceu ainda a ideia de uma ética para freá-lo e orientá-lo por outros caminhos, e se tal ideia é coisa que ele apenas ouviu falar sem entender nada, pois trata-se de um conceito que está acima do seu nível evolutivo, como pode ele renunciar àquilo que na sua mente é o seu bem? Quem pode deixar de procurar o próprio bem? Uma vez, um missionário perguntou a um selvagem por que ele não criava para si uma vaca, ao invés de furtá-la do vizinho. A resposta do selvagem foi, abre aspas, porque dá menos trabalho furtá-la,
uma vez que ela já está pronta e não é preciso criá-la. Fecha aspas. Na sua lógica simples, que não entendia senão a sua vantagem particular e imediata, não existia razão para ele deixar de escolher o caminho mais curto e fácil, de menor resistência ou menor trabalho. Por que então não furtar em vez de trabalhar? E esta é também a psicologia de muitos que se julgam civilizados. Para eles, os simplórios trabalham, mas não eles, que são espertos e que, por isso, sabem ganhar sem fazer esforço, à custa dos outros. Tais indivíduos, no entanto, trazem em si mesmos a própria punição, porque a vida os deixará nos níveis mais atrasados, onde a luta é feroz e o sofrimento é maior. Além disso, se quiserem sair do seu baixo plano de vida, terão que realizar todo o esforço necessário. Hoje eles fazem somente o que podem entender como o seu bem. O bem do evoluído é para eles algo ainda inconcebível, porque ninguém pode sair senão através de lenta evolução e duro trabalho da sua forma mental, na qual está aprisionado. Para o involuído, somente é concebível como um bem aquilo que representa uma vantagem perceptível para os sentidos do seu nível biológico, satisfazendo o seu gozo e bem-estar material. Se para atingir tal objetivo ele tem que enganar, furtar, matar ou arruinar os outros, isso para ele não é mal, porque não percebe este mal na sua própria carne como sofrimento, mas sim, ao invés, como satisfação, pois por este caminho ele atinge o seu bem-estar, a única coisa que lhe interessa. E só há um meio para que ele se detenha, que é ser impedido pela reação do atacado, a qual o faz entender na própria carne o mal contido no prejuízo que inflige aos outros. A medida e a forma dessa reação, para não cair em outros excessos, foi disciplinada nos países civilizados, assumindo a forma de lei, que constitui o direito. Mas permanece o fato fundamental de que, enquanto o involuído não receber de volta as consequências do dano que infligiu aos outros, sua consciência lhe dirá que está agindo acertadamente. Pensando assim, o prejuízo dos outros não o atinge. A satisfação que goza prova que ele tem razão. Tal indivíduo somente pode começar a se aperceber que faz o mal quando dos seus maus atos deriva um mal também para ele. Este é o processo pelo qual desperta nele a consciência do mal feito, que não é um conceito abstrato, mas sim fruto de uma experimentação pessoal. Eis a única finalidade benéfica que pode ter a punição, porque ela cria uma conexão de ideias entre a ação errada e o sofrimento, estabelecendo uma ligação mental causa-efeito, pela qual o indivíduo aprende que para evitar a dor é necessário não cair em culpa. É assim que a dor pode se tornar uma escola, um instrumento para aprender, um meio utilizado pela lei para ensinar ao indivíduo o que é bem e o que é mal, fazendo assim ele saber o que deve e o que não deve fazer. Aqui funciona a sabedoria da lei, que cumpre assim a tarefa de educar. Não há método melhor, pois trata-se de um biótipo egocêntrico, que concebe tudo só em função de si próprio
separado de todos os outros seres pelo seu egoísmo e incapaz, por isso, de entender que está fazendo mal, enquanto este mal não se torna um mal também para ele. É assim que o sofrimento, quando é dos outros, parece inconsistente, originado por um defeito ou fraqueza, sendo que a piedade somente nasce no indivíduo quando ele também está incluído naquele sofrimento, porque então ele também sofre. A solidariedade vem somente numa dor comum. Se alguém chora pelos outros, é porque, com isso, está chorando também por si mesmo. Mas quando ele tem a certeza de que aquela dor nunca o atingirá, então é difícil que se interesse por quem a sofre. A conclusão é que para o homem se confraternizar com o próximo, torna-se necessário que ele o tenha compreendido por haver experimentado em si próprio todas as dores que podem atormentar os outros, pois enquanto não tiver feito tal experiência, não poderá entender o que está acontecendo com eles. Nasce assim a ética que condena o mal, concebida por aqueles que, por tê-lo recebido em si próprios, experimentaram a dor que o mal acarreta e sabem, portanto, o que ele é. Surge então a ética, levando a afastar e isolar da sociedade o involuído, que ainda não aprendeu que não se pode procurar o próprio bem isoladamente, porque este seu bem, quando se torna um mal para os outros, não é mais um bem. Então, aquele que mais sabe, porque mais experimentou, torna-se um instrumento da evolução, ensinando a aqueles que, por terem experimentado menos, sabem menos. Nasceram assim, como fruto de tal sabedoria, os mandamentos, abre aspas, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, fecha aspas. Desse modo, a dura experimentação dos prejudicados acabou impondo tais regras de ética, disciplinando a conduta dos inferiores inexperientes e introduzindo na vida o conceito de respeito recíproco, necessário para a vida coletiva. Assim, o mal, pelo fato de que se recebe depois de volta todo o mal que se faz, tende automaticamente, por ações e reações, à sua própria destruição. Todos esses impulsos representam o tratamento e a cura da doença e estão contidos na lei, razão pela qual não podem deixar de funcionar em favor do saneamento e da evolução. O resultado final de todo o processo é o fim do mal, fato que se realiza ao ser atingido o sistema, ponto final da subida evolutiva. Com tais conceitos, explica-se a razão pela qual, em nosso mundo, para que uma moral superior possa ser entendida pela maioria atrasada, é indispensável aplicar, em relação a ela, o único raciocínio que todos podem entender, dado pelo medo do próprio prejuízo e pela esperança da própria vantagem. É de tal tipo de ética, baseada na forma mental de quem só é sensível ao próprio sofrimento ou à própria satisfação, que deriva a exigência da presença de sanções, sejam elas materiais, como as cadeias, por meio das leis penais, sejam elas espirituais, como o inferno, por meio das leis religiosas. Esta é uma necessidade imposta pela natureza do primitivo, que só por tais meios pode ser educado. Infelizmente, muitas vezes, a ferocidade das leis
é devida à ferocidade dos indivíduos. Neste nível, o ser obedece aos impulsos descontrolados do seu subconsciente. Quando ele está com um desejo e vê algo que pode satisfazê-lo, não lhe resta senão apoderar-se daquilo, para assim se satisfazer. O problema para ele é só um: vencer aqueles obstáculos que se interpõem entre ele e o objeto da sua cobiça. Na sua ética, o valor está todo em saber vencer tais obstáculos pelo caminho mais curto, com o menor esforço e prejuízo possíveis. Então, quando lhe falta a força ou é proibido usá-la, não há razão para ele não usar a astúcia. Mas quando tal involuído vive em nosso mundo, por que não deveria ele usar tal método para vencer as leis humanas, se isto está de acordo com a sua psicologia? Para ele, isto é legítimo. Melhor não sabe fazer o primitivo, pois ainda não conquistou o sentido moral, que é fruto de uma longuíssima experiência de punições recebidas pelas reações dos lesados. Mas esse método, embora seja legítimo para ele, não é legítimo para a sociedade onde ele vive, que o julga um perigo social e o isola, até chegar um dia a eliminar completamente do seu seio estes elementos cancerosos. Eis como o involuído pode entender as normas que, pelo menos oficialmente, dirigem o nosso mundo. Eis como pode ser vista a nossa ética quando olhada de baixo para cima pelos mais atrasados. Para eles, então, as leis civis e religiosas representam somente um obstáculo a vencer, um inimigo do qual devem se defender, um dos tantos empecilhos a superar na luta pela vida. Tudo isto é perfeitamente lógico na forma mental do primitivo. Conforme a sua ética elementar, a habilidade do indivíduo está em saber superar estas dificuldades, impostas pelo inimigo que manda. Então as leis têm que ser conhecidas não para obedecer a elas, mas para enganá-las. Eis como a desordem vai se insinuando dentro da ordem. Eis como a mentira vai roendo as instituições sociais até chegar ao ponto, quando tais elementos se tornam maioria, de destruir uma nação. Tal fenômeno tem a sua lógica. Assim, na forma mental do involuído, pelo fato de estar mais próxima do antissistema do que do sistema, é lógico que a virtude apareça em sentido emborcado, não de ordem, mas de desordem, não de obediência, mas de revolta contra as leis, que representam a ordem do sistema. Na forma mental de um rebelde egocêntrico, é lógico que o valor consista na sua vitória contra a ordem social e que, para ele, represente uma derrota o seu eu ser constrangido a agir em função dos outros. A obediência na ordem é para ele escravidão e não um superior estado orgânico. Para o involuído, disciplinar-se dentro de uma ordem que não seja aquela na qual ele manda significa ficar submetido ao serviço dos outros e, portanto, ser vencido na luta pela vida, que, pelo contrário, o impulsiona a submeter os outros. É lógico que os valores do involuído estejam nos antípodas aos do evoluído, razão pela qual o valor para o involuído consiste na revolta para instaurar o reino onde domina o seu eu separado,
enquanto para o evoluído o valor está na obediência àquela ordem na qual se realiza o estado orgânico do reino de todos irmanados em unidade. Eis então que do lado do involuído há rivalidade e luta, ao passo que do lado do evoluído há paz e harmonia. Eis porque os delinquentes são rebeldes à ordem social. Eis porque, quanto mais involuído é o nível humano, tanto mais vigora a lei biológica da luta pela vida. Desta posição emborcada do involuído deriva toda a sua lógica às avessas. Assim, o delinquente tem a sua honra e orgulho de rebelde contra a ordem social. Para ele, que está fora desta ordem, é traidor quem se torna honesto em obediência a ela, assim como, para quem está dentro dela, é culpado quem a desobedece. Na estrutura desta sua forma mental, produto do antissistema, está a razão pela qual, para o involuído, a justiça consiste na revolta contra tudo o que desce do sistema, enquanto o sistema, justamente por isso, quer endireitar tudo o que pertence ao antissistema. Os princípios fundamentais que explicamos em nosso volume O Sistema continuam encontrando a cada passo novas confirmações. Eis de onde nasce essa psicologia tão comum, que considera uma prova de inteligência saber enganar o próximo e embrulhar as leis, aproveitando tudo e todos só para a sua própria vantagem. Se na forma mental do involuído a autoridade não pode ser concebida senão como um meio para dominar os fracos, então para ele é legítimo procurar se evadir de uma obediência que significa servidão. Eis porque em nossa sociedade as leis não podem funcionar senão por força de sanções, e a ética tem que ser um torno de ferro impondo uma disciplina sem saída. E onde tudo não pode existir senão em forma de luta, a vida não pode ser senão um inferno. Eis, infelizmente, o que muitas vezes se encontra na realidade. Quando um indivíduo está com desejo de possuir alguma coisa, o problema para ele é somente se apoderar dela. O preço que ele tem que pagar resume-se em cumprir o esforço necessário para isso, inclusive aquele de escapar às sanções das leis e enganar a boa-fé dos honestos. No mundo atual, o uso da força ficou lícito somente entre nações em guerra, mas não entre indivíduos, que então recorrem à astúcia. Assim, por exemplo, se um involuído apercebe-se que por meio da mentira, mostrando-se fraco e vítima de injustiça, apesar de ser de natureza oposta, consegue tirar vantagem com tal método, explorando a piedade dos bons, não há na sua forma mental razão para que não se regozije pela bela descoberta e não procure praticar o máximo possível em seu proveito tão rendoso truque, enquanto encontrar quem acredite em seus enganos. Mas nem sempre a cegueira chega ao ponto de parecer má-fé, fruto mais de perversão do que de ignorância. A consciência é um poço fundo no qual impulsos do subconsciente instintivo e cálculos impostos pelas necessidades materiais misturam-se com atos praticados de boa-fé e tentativas para subir, condição na qual o mal é feito sem querer, só por falta de conhecimento e de capacidade para saber fazer melhor.
para esclarecer, apresentamos outro exemplo. Não há dúvida que a posição de ministro ou representante de Deus em qualquer religião pode oferecer para alguns a vantagem de uma boa situação social, que representa um melhoramento nas condições de vida. Se isto constitui para a maioria um desejo honesto e natural, o mais almejado objetivo a realizar pela própria lei de evolução, é lógico que naquela forma mental já vista por nós, movida por tais impulsos elementares, possa despontar com toda a fé a vocação para as coisas do espírito. E por que não deveria ela ser considerada espontânea, legítima e de plena consciência quando o indivíduo percebe muito bem e, sobretudo, entende aquela vantagem concreta que corresponde ao seu instintivo impulso de crescimento? No entanto, lhe escapa o verdadeiro sentido da palavra vocação, porque pela sua forma mental, ele não pode entender o tremendo peso dos imponderáveis valores do espírito. Tudo isto poderá chocar como profanação um evoluído, mas para este outro biótipo que funciona com tal psicologia, torna-se lógico e natural. O que lhe pedem e exigem dele as leis e as normas de vida vigentes? Qual é o seu dever formal, exterior, que ele entende? Ele quer cumpri-lo e o cumpre de verdade, com toda a honestidade. Ele sabe que a sua tarefa consiste em sustentar e pregar alguns princípios ideais que lhe ensinaram, repetindo-os para os outros e sacrificando-se para praticar algumas regras de vida formais. Com isso, o seu dever está feito e ele pode ficar descansado. Este é o trabalho que lhe pertence e ele o faz. Este é o peso carregado por ele, com o qual paga honestamente aquilo que recebe em troca da sociedade, como defesa, sustento, segurança, respeito, coisas que no cérebro de quem conhece quão dura seja a luta pela vida, são de importância fundamental. A posição implica algumas desvantagens, que são, porém, aceitas fielmente, pois são compensadas com as correspondentes vantagens. A paixão pelo ideal é outra coisa, e isso é tudo o que se pode exigir nesse nível. Não se pode acusar tal biótipo de insinceridade quando ele, das coisas de espírito, apenas pode entender delas a forma exterior e praticá-las com toda a exatidão, obedecendo a todas as regras mecânicas estabelecidas. Como se pode dizer que tal homem, pela sua forma mental, não seja honesto? Como pode ele ser julgado culpado se o mundo ideal do evoluído está acima do seu entendimento e se ele dá prova de tanta boa vontade em procurar realizar o que não consegue entender? Não será bom, sobretudo para o indivíduo ainda não maduro, o qual deve cumprir os seus primeiros passos no caminho da espiritualidade, que ele inicie a sua carreira espiritual por esse caminho, aproximando-se assim do conhecimento de valores ainda inconcebíveis para ele? Alguns se escandalizam porque, neste caso, pode parecer que tal indivíduo faça negócio das coisas de Deus. Mas como pode ele fazer diferente se esta é a ética que vigora na sua consciência e se somente quando ele conseguir evoluir até um nível biológico superior poderá chegar a vibrar pela paixão que arrasta apenas quem entendeu o poder imenso e o valor sublime das coisas do espírito? O indivíduo comum não sabe nada disso e aprende a sua lição de forma decorada,
repetindo-a fielmente. O que mais se pode exigir dele? Com isso, ele deu tudo o que tem e está convencido de ter feito tudo o que devia ser feito. Não estaria ele seguindo na sua vida uma conduta exemplar conforme as regras? Só falta a alma, aquilo que de fato sustenta e justifica as formas. Mas como se pode exigir de alguém que dê o que não possui? Então, o que parece um mal pode ser feito em perfeita boa-fé e convencimento de bem. O imenso peso do imponderável não pode ser percebido senão em planos de vida mais adiantados. Como se pode exigir que os surdos ouçam se eles ainda não desenvolveram o sentido da audição? É lógico que aqueles mais atrasados reconduzam tudo ao seu nível, entendendo e praticando somente as leis do seu plano, enquanto permanecem insensíveis naqueles pontos em que, para um evoluído espiritualizado, desencadeiam-se as maiores tempestades e se revelam as mais elevadas belezas da vida. É lógico que desse mundo os primitivos entendam apenas o que podem, procurando rebaixá-lo e transformá-lo em alguma coisa possível de ser utilizada para o seu uso no seu ambiente, que obedece a outras leis e impõe outras exigências. É assim que os representantes das religiões podem se tornar eficientes administradores de uma ótima organização burocrática, cumprindo o seu dever de modo perfeito. Tudo funciona então às mil maravilhas. No entanto, apesar de pouco considerado pelo mundo, falta o mais importante, o conteúdo espiritual, do qual tal religião ficou totalmente esvaziada. Ora, o fato de ter ficado de pé somente a forma exterior, não sustentada por qualquer substância, pode representar a última fase da decadência de uma religião. Mas, onde o homem espiritual se abala e estremece, o mundo continua cuidando dos seus negócios. Podemos apreciar um encontro entre esses dois tipos biológicos frente a frente, cada um funcionando com a forma mental do seu plano de evolução, no romance de Alessandro Nanzoni, Os Noivos Prometidos. O bom padre Dom Adôndio, pároco numa pequena aldeia, encontra-se com o cardeal Frederico Borromeu, arcebispo de Milão, e na conversa entre eles revela-se o abismo que divide as duas psicologias. De um lado, o pároco, preocupado apenas em evitar o perigo para si, fugindo dos maus e poderosos para salvar a si próprio, indiferente com o que acontecesse aos outros, fracos e esmagados, os quais ele deveria proteger. De outro lado, o arcebispo, inflamado e ardendo de paixão para defender em nome da justiça os fracos e esmagados, preocupado não com os seus perigos, mas somente com o cumprimento do seu dever, não importando o que sucedesse consigo. O pároco agia de acordo com as suas obrigações formais e as suas comodidades. O arcebispo, fremente de espiritualidade, transbordava de santidade. O colóquio entre eles nos mostra como o pároco, muito bom homem, nada conseguiu entender da psicologia do arcebispo, julgando tratar-se da loucura dos santos. Tudo isto nos mostra quão difícil é trazer o ideal ao nosso mundo, trabalho que as religiões devem realizar na Terra. Elas pedem que sejam praticados princípios opostos aos do mundo, querendo arrancar ao homem as garras que ele necessita para vencer na sua luta pela vida. O que todos entendem é a ideia de competição.
Basta falar em termos de luta para que todos logo se interessem e vibrem. Como silenciar esse impulso se ele é fundamental no nível humano, devido à constante presença do adversário num mundo inimigo, onde não é possível sobreviver senão praticando a cada passo o método do ataque e defesa? Não é lícito para ninguém, sob pena de perder a própria vida, esquecer por um só instante que seja qual é a dura realidade biológica em que estamos todos mergulhados. E se a maior necessidade é a defesa, como impedir que os fracos procurem nas religiões não aquele novo esforço que elas exigem para evoluir, mas sim um abrigo que ofereça segurança e um alívio que torne a vida menos difícil? É nestas duras condições de ambiente que aparecem as religiões para tirar do homem suas armas e, assim, despindo-o de todo recurso para a luta, lançá-lo num mundo de guerreiros. Como poderá ele sobreviver aí? Não representará tal método uma condenação à morte? E como se pode exigir que o homem não converta a religião numa forma de hipocrisia, atrás da qual ele continua praticando o que a vida lhe impõe para se salvar? Se ele usa o sistema do mundo, trai os princípios das religiões, que se apressam a puni-lo com o inferno. Mas se ele pratica o sistema das religiões, isto significa derrota e escravidão de vencido. Como, então, poderá o primitivo não acabar sendo destruído? E se ele não continuar vivendo, como poderá se realizar a sua evolução? Então, na prática, o impulso das religiões na direção da subida poderia representar um elemento contraproducente na economia da vida, porque constituiria um perigo de destruição ao invés de um fator de construção. É por isso que o instinto de conservação reage com as escapatórias e modera com os acomodamentos humanos o esforço evolutivo que as religiões impõem. Tudo isto nos mostra também como é perigoso outorgar o direito de livre exame quando essa é a forma mental e a consciência do involuído. Como se pode deixar a esse tipo uma autonomia de julgamento que o autorize a dirigir a sua vida com tal psicologia? Se ele não possui o sentido dos valores éticos, julgará tudo com a mente que possui, não podendo, por isso, ser julgado responsável. Então, para que ele não fique abandonado a si mesmo, algumas religiões tiram a liberdade do livre exame e impõem disciplina, a qual, no entanto, sendo uma imposição que vem de fora para dentro, fica exterior e formal, criando autômatos que executam mecanicamente, sem nada entender. Os impulsos espirituais das religiões deveriam seguir o caminho oposto, indo de dentro para fora, e não como no caso precedente, em que se chega a uma espiritualidade emborcada na materialidade, pela qual a substância fica mergulhada e afogada na forma. Porém, já vimos que absolutamente nada de espontâneo e de livre exame pode sair de dentro para fora em seres com a forma mental do involuído, restando apenas o constrangimento à força, pelo medo de punições. No fim, então, é o biótipo dominante que impõe às religiões a sua psicologia de luta, expressão da lei do seu plano. E as religiões, por sua vez, têm que aceitá-la, caso queiram subsistir num mundo de rebeldes,
que mais do que serem iluminados e convencidos, precisam, antes de tudo, ser domesticados. E eles, concebendo a vida na forma de luta, reagem, e se não podem fazê-lo com a força, irão fazê-lo com o engano e a hipocrisia. Como se vê, trata-se de um círculo vicioso, pelo qual tudo volta à fonte, cabendo ao indivíduo, quando ele não é maduro, arcar com todas as consequências. Se a função das religiões é levantar o homem para níveis de evolução mais adiantados, elas têm, contudo, caso queiram sobreviver na Terra, que se adaptar ao mundo, descendo ao nível de evolução no qual se encontra a maioria. Tudo depende do grau atingido pelo biótipo dominante. Assim, o panorama transforma-se à medida que subimos para planos de vida mais adiantados. Eis os vários graus de amadurecimento que se encontram em nosso mundo. Com este quadro, resumimos e concluímos este capítulo. Primeiro grau. O princípio que dirige a vida do indivíduo neste nível é muito simples. Se ele deseja uma coisa, estende a mão e se apodera dela, satisfazendo assim o seu desejo. Trata-se de uma forma mental elementar, com sua respectiva ética de obediência mecânica aos impulsos primitivos. Segundo grau. Aqui o caso nem sempre é assim tão fácil de resolver. Encontram-se dificuldades e resistências que dificultam a satisfação do desejo. Desponta desse modo o princípio da luta, necessária para arrancar das mãos dos outros o que o ser quer possuir. Então ele se movimenta usando o método da força e, caso vença, conquista a sua presa, atingindo deste modo o seu objetivo e satisfazendo o seu desejo. Eis a forma mental e a respectiva ética do cidadão desse plano, conforme a sua consciência. Neste nível, a presença de leis civis e religiosas representa para o indivíduo apenas um obstáculo a superar. No estado atual da sociedade humana, já existe uma ordem coletiva que constrange com a força aquele indivíduo a obedecer às leis. Porém, no terreno internacional, ainda não existe uma disciplina entre as nações, as quais julgam legítimo satisfazer os seus desejos com as guerras, praticando a lei da força, que é proibida para o indivíduo no terreno particular. Assim, as unidades coletivas estão mais atrasadas do que o indivíduo, e quanto maiores são, tanto mais tempo e trabalho é necessário para se civilizarem. Terceiro grau. Este é o estado que o indivíduo obedece às leis, mas somente na forma exterior e porque constrangido à força. Ele as considera sempre como um obstáculo a superar, um inimigo a vencer, porque elas o impedem de atingir seu objetivo, que é realizar a satisfação do seu desejo. Então, constrangido pelo poder que a organização social possui, contra a qual ele não tem bastante força para se rebelar, o indivíduo emprega outro meio, desenvolvendo a astúcia para substituir a força. Prevalece assim, sob um ambiente pacífico na superfície e na aparência, uma luta subterrânea, invisível por fora, terrível e desapiedada, mas bem escondida sob um manto de hipocrisia. A luta mudou sua forma, mas permaneceu na substância. O princípio e o método de vida permaneceram, mas de um modo mais sutil e aperfeiçoado.
Eis a forma mental e a respectiva ética do cidadão deste plano, conforme sua consciência. Então, o constante trabalho do indivíduo está em se evadir das leis, que ele continua a julgar um obstáculo a superar. Permanece sempre o mesmo objetivo de satisfazer os seus desejos, mas praticando a arte de escapar às sanções penais das leis. A finalidade não é colaborar obedecendo na ordem, mas sim rebelar-se para o triunfo do próprio eu. A diferença com o caso precedente está no fato de que agora a violência não é mais física, mas sim econômica, nervosa, psicológica, mantendo a desobediência disfarçada sob as aparências de obediência. Quarto grau. Se o primeiro grau é o nível do animal, o segundo grau é o da fera, do selvagem, do delinquente ou primitivo mais involuído, e o terceiro grau é o do homem atual ou involuído mais adiantado. O quarto grau é o nível do homem evoluído, que abandonou todos esses métodos de luta, porque conseguiu entender a lei de Deus, obedecendo-a espontaneamente. Nisto ele atinge o seu objetivo e satisfaz o seu desejo de bem. Eis a forma mental e a respectiva ética do cidadão desse plano, conforme sua consciência. O mencionado princípio da luta e o respectivo método de vida ficaram definitivamente abandonados nos níveis biológicos inferiores, dos quais o evoluído não faz mais parte. Eis os biótipos que encontramos em nosso mundo atual, cada um com a sua forma mental e a respectiva ética. Nos capítulos seguintes, teremos de encarar também outros problemas no terreno da ética, os quais nosso sistema filosófico permite resolver. Cada filosofia representa uma dada interpretação da realidade, filtrada através do temperamento de um dado pensador. Nós não seguimos esta ou aquela escola, não adotamos nenhuma interpretação particular e pessoal da realidade, apenas nos colocamos perante os fatos e os deixamos que se manifestem e falem. Nós ficamos somente olhando e escutando, deixando que eles nos apresentem o seu sistema filosófico, contido no pensamento que rege o seu funcionamento. Cada fenômeno nos mostra, em seu desenvolvimento, a lei à qual obedece. Tudo isto significa a presença de uma inteligência, da qual procuramos entender o pensamento. A matéria com a qual o nosso universo se organiza apresenta-se como uma maravilhosa construção lógica e matemática. Sobre esta base física ergue-se a vida, movimentando-se naturalmente em função das finalidades que ela deve atingir, as quais explicam e justificam o seu contínuo esforço evolutivo. O trabalho de tal íntima autoelaboração representa a nossa fadiga de hoje, mas o seu fruto será o nosso triunfo de amanhã, para o qual nos leva uma irresistível atração. Ora, pode-se medir a inteligência com o método dos testes, pois o que uma inteligência produz nos dá a medida do seu valor. Com tal método, então, podemos medir quão imenso seja o valor da inteligência que não só construiu o universo físico e a sua ordem matemática, mas também soube produzir a célula viva e organizar trilhões delas no corpo humano, resolvendo todos os respectivos e complexos problemas particulares,
como era necessário para atingir tais resultados. Somente com a presença de tal inteligência pode-se entender o significado de todos os fenômenos, sejam eles físicos, dinâmicos ou espirituais. Esta inteligência fala e se revela em todos os fenômenos. Nós ficamos simplesmente escutando. Eis no que se baseia o nosso sistema filosófico. Dentro dessa inteligência, vimos que está escrito também o Evangelho, constituindo um objetivo cuja realização será atingida no futuro, como produto da evolução da vida. As religiões são um meio para chegar a esse objetivo, conforme planos históricos pré-estabelecidos por aquela mente diretriz. Pelo seu atrasado nível evolutivo, o homem atual desejaria repelir a concepção evangélica como algo situado fora da realidade da vida, como coisa que só pode pertencer a um mundo transcendente e sobrenatural, reservada à esfera espiritual dos ideais religiosos. Mas aqui já explicamos que se trata apenas de duas posições diferentes ao longo da escala da evolução, uma no presente, a posição do involuído, e outra no futuro, a posição do evoluído, sendo que a posição do evoluído está pronta para aparecer tão logo se esgote a função biológica da posição do involuído. Se estas são as bases do nosso sistema filosófico, a ética que sustentamos aqui representa as consequências deste sistema. Trata-se, então, de uma ética concebida em função de uma visão universal, da qual logicamente derivam estas conclusões práticas. Poderemos, assim, nos capítulos seguintes, entrar em outros pormenores. Inferno e paraíso não são fantasia, mas sim realidade. O inferno é o antissistema, o paraíso é o sistema. A vida evolui do antissistema para o sistema. O paraíso das religiões representa uma realidade biológica futura, que constitui uma posição positiva de existência, colocada como último objetivo no fim do caminho evolutivo. A ética representa o guia que nos dirige ao longo desse caminho para nos levar a esse ponto final. Por isso, é de nosso interesse fundamental conhecê-la, para praticá-la, porque se trata de nossa felicidade. Veremos agora outros aspectos dessa ética, a respeito dos quais o nosso mundo está navegando na mais completa obscuridade, condição esta inevitável quando não se sabe dar respostas lógicas e convincentes às perguntas fundamentais da existência, tais como por que vivemos, de onde viemos, para onde vamos, etc. Vivemos num universo que funciona conforme um plano pré-estabelecido, o qual vai se desenvolvendo em momentos encadeados um no outro, sucessivamente, por uma férrea conexão lógica. Não há fenômeno, então, que não esteja vinculado a infinitos outros. O que acontece a cada um de nós neste momento é o resultado último de impulsos que se movimentaram há milhões de séculos e que agora chegam daquele passado longínquo até nós, trazidos na onda do tempo. É por isso que não é possível entender e resolver qualquer caso particular se não soubermos orientá-lo no plano universal.
Há problemas escaldantes e tormentosos ainda por resolver em nossa sociedade, como, por exemplo, o problema da delinquência, que se procura remediar com punições legalizadas. Mas, se o delinquente nasce assim, isso acontece ou por tendência hereditária, transmitida de pais para filhos, que a recebem sem saber nem querer, ou por assimilação do ambiente, no qual ele teve que se desenvolver sem possibilidade de escolha. Então a culpa está nos outros, ou seja, na sociedade, que julga o delinquente pessoalmente responsável e como tal o pune, justificando-se com abstratas teorias de justiça, enquanto de fato só luta pelo seu interesse, podendo julgar e condenar somente porque se encontra na posição do mais forte e o outro na posição do mais fraco. E de fato, vemos o que acontece nas revoluções quando tal posição se emborca devido ao enfraquecimento da ordem social. O primeiro crime é da sociedade, pelo fato de permitir que sejam gerados esses infelizes, ao deixar a procriação livre para todos e admitir assim o nascimento também de doentes físicos e mentais, inconscientes, irresponsáveis, loucos, criminosos, etc., semeando sofrimentos para si e para os outros. É da sociedade o primeiro crime também porque a ela, acima de todos, interessa muito mais reprimir, punindo os culpados, do que prevenir a culpa. Ela pode legalmente praticar, em sua vantagem, o desabafo do seu instinto de agressividade e se impor para dominar, já que prevenir, evitando que os crimes se realizem, exige esforço, sacrifício e amor, elementos necessários para melhorar o ambiente, substituindo as condições de vida inferior por outras mais adiantadas, onde o mal não pode nascer. Assim, quem é condenável de fato, antes de tudo, é a própria sociedade, porque pune as suas culpas somente em alguns indivíduos, que são apenas o efeito delas. A realidade é que o nosso mundo ainda não sabe se conduzir com inteligência para dirigir os fenômenos fundamentais da sua vida. Teremos, assim, de examinar neste livro o problema em mais profundidade e penetrar o mistério da personalidade humana, sem o que nada se pode resolver. Eis a dura realidade. Quantos problemas terá de resolver a nossa sociedade antes que possa ser chamada de civilizada? O homem atual, sem suspeitar que está obedecendo a impulsos do seu subconsciente, resolve os seus problemas empiricamente, julgando sem conhecer a lógica das leis que Deus escreveu em todas as coisas. Falamos há pouco do método da força e da astúcia, como sendo do involuído. Não é este o método praticado hoje pelo nosso mundo? Trata-se do método do rebelde, que só sabe cometer erros e, com isso, gerar sofrimentos. Mas pode-se imaginar maior absurdo que este método, pelo qual um ser sedento de felicidade vai continuamente construindo com suas mãos as próprias dores? É o que está acontecendo nas relações entre indivíduos e grupos, inclusive entre as maiores nações, com todas as suas consequências. O método das rivalidades e da luta traz consigo a necessidade de vencer. Neste nível, então, a vida deve ser uma conquista contínua, baseada na força.
e é lógico que o princípio egocêntrico de tal método não possa levar a outras consequências. Não pode haver paz senão com a submissão dos outros. Toda vitória e grandeza é um trono que se levanta sobre um cemitério cheio de mortos ou uma prisão cheia de escravos. Convivência pacífica que não seja em função do domínio de um vencedor não é possível. Hoje se fala de paz, intensificando-se a corrida armamentista. Primeiro a astúcia diplomática e atrás dela as armas prontas para saltar em cima da outra parte, tão logo ela dê um sinal de fraqueza. Mas ninguém, nem sequer o fraco, renuncia à vida gratuitamente. No fim, ele a defenderá com a força do desespero, preferindo que morram todos ao invés de morrer ele sozinho. Eis que o resultado final do método atual tende fatalmente, pela sua própria natureza, à destruição de todos, vencedores e vencidos, trazendo a paz do cemitério, que representa o triunfo da negatividade do antissistema. Eis o que são as vitórias humanas, pois cada uma delas representa um desequilíbrio conquistado à força, uma violação da harmonia universal e, por isso, um débito a pagar à justiça da lei. Assim, a história nada mais é senão uma série de guerras, vitórias, débitos e sofrimentos a pagar. Quem vence é a justiça de Deus, que constrange todos a pagar. Ela deixa sempre um novo vencedor triunfar, utilizando-o como instrumento para punir o velho vencedor, agora vencido. Todos, então, em rodízio, ficam envolvidos no mesmo ciclo. Assim, os cidadãos da Revolução Francesa foram instrumentos da justiça de Deus para punir os excessos da aristocracia, mas, por também terem cometido os seus crimes, foram punidos pelo povo francês, que, por sua vez, foi punido pelas dores e mortes das guerras napoleônicas, cujo chefe acabou também punido com a derrota e o desterro, e assim por diante. Nos tempos modernos, a Inglaterra teve as suas culpas punidas pela Alemanha com as duas últimas guerras, nas quais a Inglaterra perdeu o seu império colonial. Depois, os crimes da Alemanha foram punidos pelos Estados Unidos, que agora estão ameaçados de serem punidos pela Rússia, cujo poder eles próprios criaram com as suas mãos para vencer a Alemanha. Se a Rússia vencer, depois chegará a China para punir os seus crimes, e assim por diante. Deste modo, cada um paga os seus pecados, e acima de todas as injustiças humanas, filhas do uso da força, triunfa a justiça de Deus, com o merecido sofrimento para todos. Este será o destino do mundo enquanto ele não acabar com tal método de vida, parando de cometer injustiças para não precisar mais ser punido. Sabemos que para a forma mental dos práticos, as nossas palavras parecem utopia, porque a realidade da vida é outra. Mas não há dúvida também que estes métodos não podem deixar de ser os resultados da psicologia e métodos hoje vigorantes. Como há pouco dizíamos, tudo está logicamente encadeado num processo de desenvolvimento consequente, razão pela qual, quando escolhemos um dado método de ação, nele ficamos fatalmente presos até as suas últimas consequências. Quem semeia causas de um dado tipo terá depois de aceitar os respectivos efeitos,
até que os impulsos movimentados sejam completamente esgotados. Um método de ação representa a aplicação de alguns princípios básicos desenvolvidos ao longo de um caminho marcado, do qual, uma vez sendo iniciado num dado sentido, não é possível se afastar, dado que ele deve ser seguido até o fim para realizar a sua lei. O homem ainda terá muito trabalho e incríveis dores para chegar a entender que existe uma lei dirigindo tudo, da qual ninguém pode sair. E por fim, se quiser parar de sofrer, terá de aprender a se movimentar dentro dessa lei com inteligência, obedecendo-lhe ao invés de se chocar com ela a cada passo. Neste momento em que estou concluindo este assunto, abro por acaso uma revista europeia e leio, abre aspas, o materialismo que hoje domina no mundo impulsiona-o para a sua ruína. Toda a ideia de espiritualidade desapareceu. A fera ruge no homem, que caiu no abismo das trevas morais. Em vão as religiões procuram levá-lo para o bem. Os ouvidos dos homens animais tornaram-se surdos e não entendem mais. Até a ciência, que dirige a humanidade, vive na obscuridade, sem nenhuma orientação a respeito dos supremos objetivos da vida. Fecha aspas. E, de fato, o mundo é ateu na prática, dividido em duas formas de ateísmo: os materialistas, abertamente declarados, e os religiosos, que se escondem sob práticas exteriores. Assim, o nosso mundo, apoiando-se na sua ignorância da existência e da presença imanente de Deus e de sua lei, funcionando entre nós, acredita ter resolvido os seus problemas, simplificando-os ao nível mecânico animal, pensando assim haver alcançado a solução certa e permanente. Porém, devido à imanência de Deus, há o irresistível impulso da evolução, ao qual cabe realizar fatalmente a transformação do involuído em evoluído, arrastando tudo e todos, porque esse impulso representa a própria vontade de Deus, a qual exige e garante a nossa salvação, mesmo que isto deva custar ao homem, para que ele aprenda a lição necessária, ter de sofrer todas as dores que tiver merecido. Final do capítulo 3.